é informação, é notícia, é o papo de podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou Larissa Casagrande, supervisora de marketing e falo direto da redação da Coopercarga Logística. Bom, dessa vez o nosso episódio encerra com sucesso a nossa trilha de valores. Já falamos sobre valorização das pessoas, segurança, inovação, sustentabilidade e agora é a vez do nosso quinto valor, não menos importante, o foco no cliente. Neste mês, em especial e em comemoração ao Dia do Cliente, que é comemorado no dia 15 de setembro. Aqui comigo eu tenho meu colega Leandro Provence, que vai me acompanhar na rodada de perguntas deste episódio. Você pode acompanhar o Papo de Podcast em sua plataforma preferida, vendo e ouvindo quando puder. Bom, está contigo, Leandro. Olá pessoal, é sempre uma alegria estar retornando em mais uma edição do Papo de Podcast. Também sou da redação do Grupo Coopercarga, me chamo Leandro Eduardo Provence e sou do setor de marketing. No papo de hoje a gente está num cenário um pouquinho diferente, mas com a mesma entrega de sucesso de sempre. Como a Lari comentou, então, esse podcast ele vai ser alusivo aí ao Dia do Cliente. E a gente vai trazer um pouquinho do dia a dia comercial de um operador logístico sustentável e multimodal, que oferece soluções para os clientes em cada situação. E para isso, a gente convidou dois convidados super especiais para falar desse assunto, o Leandro e o Cassiano, que já podem estar se apresentando e falando um pouquinho deles aqui para a gente. Vamos lá. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco da questão comercial e dos nossos clientes. Eu me chamo Leandro Rocha, atuo hoje como diretor comercial da Coopercarga, tenho 43 anos, sou natural do Rio Grande do Sul. Pela empresa já tive a oportunidade de residir em várias regiões do Brasil. Sou pai de uma menina de 5 anos, a Luísa. Nos meus momentos de lazer eu procuro fazer algumas atividades físicas para equilibrar também a nossa rotina e manter o equilíbrio. Sou graduado em Administração de Empresas pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também pós-graduado pela Fundação Dom Cabral, pela FGV. E estamos aqui para a gente seguir o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Também agradeço o convite. Meu nome é Cassiano Fernandes. Atualmente estou na empresa como gerente corporativo de operações portuárias. Já estou na companhia aí há 10 anos. E sou graduado em logística empresarial. Aí, sejam então muito bem-vindos. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom e muito rico aqui hoje. E para iniciar, eu vou chamar o nosso primeiro quadro, que é o Comunidade Conectada. Então esse vai ser o momento que a gente vai responder perguntas da nossa audiência e vai ser bem livre. A gente vai fazendo as perguntas e vocês vão respondendo, se complementando. E para iniciar, eu já vou iniciar aí com a nossa primeira pergunta, que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Queria saber, na visão de vocês, o que realmente significa foco no cliente dentro de um operador logístico como a Coopercarga? Bom, foco no cliente para nós significa colocar o cliente como o centro das nossas decisões. Entender as dores, buscar soluções e estratégias como uma solução completa para o nosso cliente. Sim, eu entendo que o foco no cliente está a gente ter o cliente dentro da nossa base de estratégia, entender de forma aprofundada as necessidades e como a gente consegue construir uma solução. E ainda complementando, né? Isso tudo aí a gente sempre com uma análise um pouco mais preditiva, com transparência, com customização e com agilidade. Hoje o cliente demanda muita agilidade. Bom, já que estamos falando de clientes, precisamos falar um pouquinho sobre estratégia comercial, né? E como a área comercial hoje identifica as necessidades específicas de cada cliente? Afinal, é apenas identificando que conseguimos personalizar, né? Bom, hoje a área comercial, ela junto com os gestores de operação, ela busca uma aproximação muito forte com o cliente. Então, nós estamos muito em campo e a gente possui algumas estratégias e os processos desenhados para isso, né? Então, a gente tem uma estratégia hoje de crescimento inorgânico, que é a atração de novos clientes, e uma estratégia e processos desenhados para o crescimento orgânico, que é o aumento de crescimento da receita e diversificação de portfólio.
eu poderia detalhar um pouco aqui, para que fique um pouco mais claro, a estratégia de crescimento inorgânico, a gente chama de funil de vendas, né? A gente tem uma equipe qualificando os leads, né, de acordo com as necessidades da companhia, e aí buscando esses contatos para que o time comercial possa entrar em cena e fazer negociações e buscar as oportunidades. Já quando a gente fala do crescimento orgânico, que está dentro da nossa estratégia de diversificação de portfólio e crescimento dentro da nossa curva, a gente classifica hoje a nossa curva de clientes em A, B e C, e a gente tem uma estratégia dos key accounts no crescimento e da participação da área de projetos com a inteligência comercial para a gente diversificar o portfólio de serviços que a gente tem condições de ofertar hoje para o mercado. Sim, acho que eu posso falar um pouco mais sobre o orgânico, né? Porque é onde eu estou inserido, né? Então, a questão da gente estar próximo, da gente aprofundar, entender a rotina, eu acho que isso aí traz uma bagagem de conhecimento para a gente traçar aí as soluções e as estratégias para que no dia a dia a gente consiga realmente ter essa dedicação com o cliente. Ah, perfeito. Vocês focaram e falaram bastante sobre colocar o cliente no centro e também focar nas necessidades. Indo nesse caminho, vocês podem dar um exemplo de uma solução que ela foi 100% personalizada para um cliente com uma operação complexa? Vamos lá. Hoje a gente poderia descrever uma série de operações que foram montadas de forma personalizada a atender alguma dor do cliente. Mas a gente gostaria de comentar aqui sobre a operação do Boticário, porque ela engloba todo o ciclo da cadeia. E aí eu vou tentar transcrever um pouquinho aqui de como que é na prática, né? Hoje, com o Boticário, a gente tem uma solução end-to-end, que a gente costuma falar, que é uma solução de ponta a ponta. Então, trazendo para uma linguagem hoje, né, da logística, o que nós fazemos? Nós fazemos o first, a parte warehouse, a parte do middle mile e a parte do last mile. Na prática, né? Hoje a gente faz a coleta do insumo, que é a matéria-prima, que seria o first mile. A gente customiza essa carga nos nossos armazéns, faz a operação logística, então a gente paletiza de acordo com a necessidade da fábrica, faz as transferências para a fábrica da matéria-prima, otimiza isso com o contrafluxo do produto acabado nas transferências e faz a entrega final, que é o last mile, com os mesmos veículos, inclusive, que a gente faz as coletas. E aí, nessa parte do last mile, a gente atende tanto o B2B, que são as franquias, que são os negócios do Boticário, quanto o B2C, que daí é a revendedora final, pessoa física. Então, a gente acaba englobando todo o ciclo da cadeia. E dentro desse contexto, tem uma pitada aí que é talvez a mais importante, além dessa eficiência, que é a questão da sustentabilidade. Então, nesse projeto, além disso, a gente consegue otimizar a coleta com veículos elétricos, reduzindo a emissão de CO2. Essa parte do last mile também. E as transferências, a gente colocou uma solução, que são os veículos double deck, e aí isso proporcionou uma redução em metade do volume de caminhões que giravam na rota. Então, reduzindo também a emissão de CO2. E todas essas operações, toda a operação ela é realizada por motoristas mulheres, né? Então, a gente conseguiu englobar também a parte sustentável. Então, esse é um case que engloba toda a visão end-to-end com sustentabilidade. Bom, falamos um pouquinho da sustentabilidade, afinal somos um operador logístico sustentável, então, na visão de vocês, em geral, qual é o papel da sustentabilidade na construção do futuro da logística? Bom, a sustentabilidade ela deixou de ser um diferencial competitivo, né? Hoje a sustentabilidade ela passou a ser uma necessidade em função de algumas exigências do mercado. A Copercarga tem avançado bastante, a gente acredita que a gente já deu alguns passos à frente nesse sentido, falando de sustentabilidade, até o modelo, né? Nossa natureza jurídica durante 30 anos foi como uma cooperativa, então por si só a gente já tem no DNA um pouco dessa parte de compartilhamento de decisões e essa visão, mas hoje o mercado tem uma exigência muito grande, então a gente vai ter, a sustentabilidade é um caminho, não tem volta. Hoje a gente já vê marcos regulatórios, a gente já consegue ver pressão governamental por questão de redução de CO2. A gente tem uma demanda do consumidor no mercado, né? O pessoal mais jovem cada vez mais preocupado, né? Com empresas que realmente estejam comprometidas.
com a redução da emissão de CO2 e com algumas questões relacionadas a isso. A gente não pode falar de eficiência e otimização sem falar de sustentabilidade. Então, essa é uma busca, né, para que a gente possa ser competitivo. Um outro ponto, né, para atração de talentos, né, hoje a geração mais jovem aí também não vai ter engajamento com empresas que não estão com esse foco. E, não menos importante, talvez a mais importante, o posicionamento da marca, né? Então, a marca que não se posicionar também nesse contexto, ela automaticamente vai ficar fora do mercado. Eu acredito que a sustentabilidade é um pilar obrigatório, né? Então, nós temos que seguir nessa linha de sustentabilidade. Isso está no DNA da Copercarga, né? Igual o Leandro falou, na questão de cooperativa, agora também na questão da SA, isso está bem enraizado, né? Então, eu acredito que é um caminho sem volta, né, para isso. Perfeito, acho que vocês falaram um pouquinho, né, que já está no DNA da Copercarga. Mas agora, pensando em rotina comercial e operacional, como a sustentabilidade aparece nas soluções que a gente entrega para o nosso cliente? Agora trazendo exemplos mais práticos, né? Bom, a gente hoje a Copercarga possui um portfólio de soluções sustentáveis, né? Eu vou citar algumas aqui, mas hoje a gente tem os veículos com combustível alternativo como uma solução para transporte. Nós temos aí soluções customizadas, como eu comentei antes da Double Deck. São carretas que, com automatização, elas geram uma eficiência maior e uma redução na quantidade de ativos. Nós temos o frete verde, né, que é a questão da neutralização da emissão de CO2, também como parte da estratégia. A busca nas soluções de warehouse com o conceito LEED. A gente está sempre buscando estruturas que estejam dentro desse propósito. Hoje nós fazemos parte do Pacto Global, né? Nosso presidente do conselho hoje, ele faz parte do Pacto. Nós seguimos algumas ODS. Nós temos hoje nós temos a usina de biometano em Curitiba, então a gente abastece parte da nossa frota com biometano em alguns projetos específicos. Então a gente poderia citar algumas soluções aqui. E todas elas, com certeza, desenhadas, né? A maioria delas junto com os clientes, em grande parte dos cases. E assim, acho que é importante a gente comentar, né? Porque, assim, na prática existe um desafio, né? Nem todas as soluções vão ser aplicáveis a toda a cadeia, a todos os clientes. E a gente acaba customizando, né, para que isso faça sentido, não só sob o ponto de vista ambiental, social e de governança, mas também econômico, né? Porque precisa fazer sentido do seu ponto de vista econômico para que ele realmente seja sustentável. Além da sustentabilidade, olhando no cliente também, a gente deve ressaltar também a questão da nossa rotina, né? Então, a gente tem várias iniciativas internas na Cooper voltadas à sustentabilidade, questão de Copa, questão de várias iniciativas aí feitas também, que eu acho que está na rotina da operação, né? Do dia a dia. Muito bem. Bom, a gente falou antes em algumas perguntas, quando estávamos falando de cases, né, essa questão de portfólio, né? Oferecemos soluções completas, somos um operador logístico, né, além aí do transporte. E falando de coisas mais recentes, assim, existe alguma ferramenta ou solução que foi implementada a partir de uma dor específica de um cliente? Sim. A gente tem, eu poderia citar, por exemplo, o case da Natura, que eu acho que é importante a gente comentar. Essa é uma solução de máxima produtividade com o projeto Ancra, que é um projeto com uma carreta automatizada que a gente consegue descarregar 56 pallets em menos de 2 minutos. Então, isso gerou uma eficiência enorme na operação. Mas eu acho que um ponto, assim, um case recente que eu acho que é importante comentar é a Sodexo, né? A gente começou lá com a parte da neutralização da emissão de CO2 e isso partiu, acho que eu vou contar até um pouquinho da história desse negócio da Sodexo. A Sodexo é um parceiro de longa data da Copercarga hoje. Para quem não sabe, é uma cozinha industrial. Nós fazemos a operação logística completa hoje. E lá atrás, aí numa visita, inclusive, lá com o próprio Boticário, nós estávamos almoçando no restaurante, eu estava com a direção do Boticário. E nisso entrou um caminhão nosso para fazer entrega na cozinha do Boticário, que é abastecida pela Sodexo. E aí eu comentei. E ele falou, por que a Sodexo não coloca veículo elétrico? E aí começou aquela conversa e tal, e veio uma pressão nesse sentido.
E a Sodexo comprou a ideia. Então, isso acabou se tornando um diferencial competitivo para a própria Sodexo, tanto no segmento industrial, que eles atuam muito forte, quanto no segmento de hospitalar. Então, hoje a Sodexo ela acabou assumindo um posicionamento mais sustentável perante a concorrência. Então, a ferramenta começou com a neutralização e a medição ali, o inventário de CO2. E aí, o que fazer com aquela informação, né? Então, aí começaram a vir algumas soluções e hoje nós estamos com os veículos elétricos lá atendendo em Curitiba. Então, falando um pouquinho de personalização, né? Recentemente a gente teve um a mais em nosso portfólio, a gente implementou operações de cabotagem dentro do serviço que a gente já ofertava, que eram as operações portuárias. Qual que é a importância desse serviço pensando no nosso segmento? E também se vocês conseguem explicar um pouquinho de como ele funciona toda essa operação de cabotagem. A cabotagem é um serviço estratégico que não apenas atende a questão do transporte, né? Mas essa solução também coloca a Copercarga num patamar diferente, né? Então, coloca a gente dentro de uma cadeia que a gente consegue oferecer uma solução e coloca a gente também numa posição de empresa inovadora e estratégica, né? O serviço de cabotagem na prática, como é que ele funciona? É chamado door-to-door, que é o serviço de porta a porta. Então, hoje a Copercarga faz toda a coleta, trânsito do transporte rodoviário, transporte marítimo e a entrega no cliente final. Então, todo esse conjunto de serviços ali dentro de um só componente de serviço, né, por assim dizer. Então, é a solução que a gente tem hoje. Complementando um pouquinho aqui do que o Cassiano está falando, né, trazendo alguns dados, né, porque da gente também se posicionar com a cabotagem como parte dos nossos serviços, né. Hoje, o modal rodoviário, ele representa mais de 66% de tudo que é transportado no Brasil. E há uma regulamentação governamental e vai haver já investimentos fortes na área da cabotagem. E a gente precisa também entender essa solução como parte da nossa estratégia. Então, a gente não quer estar de fora, então a gente está também buscando soluções para os nossos clientes. E um pouco do que o Cassiano comentou, o perfil para o nosso perfil de cliente para cabotagem, né? É aquele cliente que não tem tanto volume, mas que tem uma necessidade de customização. Então, muitas vezes, para o próprio armador, o cliente que tem muita customização não faz sentido, mas para nós, em função de termos as estruturas de armazém e a parte do last mile, a gente consegue agregar valor e propor uma solução completa. Muito bem. Falando em solução completa, eu acho que essa é uma palavra-chave, né, para o nosso papo de hoje, oferecer a solução completa ao nosso cliente. Quais as vantagens um cliente tem ao concentrar toda a operação logística conosco? Pensando, né, vamos personalizar tudo, qual que é a vantagem para o cliente ter toda a sua solução com as soluções completas da Copercarga? Bom, a gente pode citar aqui a primeira delas, né, redução da complexidade na cadeia, né? Para o cliente gerenciar uma série de fornecedores, né, é um desafio. Então, a gente já tem um passo nesse sentido. Otimização de custos, a partir do momento que a concentração da operação fica com um único fornecedor, é possível desenhar soluções com escala, com análise e olhando o contexto em geral. Esse é um desafio, inclusive, né, dentro da própria perfil de clientes da nossa indústria, né, de conectar inbound e outbound. Quando a gente tem uma visão holística e sistêmica, geralmente as soluções elas ganham escala e custo. O cliente consegue dar maior foco no negócio dele também, não gastando energia, desperdiçando energia com a gestão de uma série de fornecedores. Nível de serviço, né? Com certeza a operação fica mais focada, então o nível de serviço ele se eleva. Flexibilidade, né? Com um único player. E a sustentabilidade. Então, hoje, com a Copercarga, ele consegue ter esses pilares aí dentro da estratégia. Eu acredito muito no conceito de ter um único provedor, nessa solução toda, ter a Copercarga como esse provedor, na questão da otimização. A gente consegue ter um nível de serviço, igual o Leandro falou, bem diferenciado, porque a gente consegue entender toda a cadeia dele e ir conectando cada etapa dessa cadeia de uma forma mais customizada e, assim, gerando muito mais valor na cadeia dele. Muito bem. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero fazer um complemento nessa.
Já que estamos falando de comercial, né, a gente não pode deixar de fazer um momento de venda, né? Então, vamos em palavras mais simples, digamos assim. Em resumo, o que a Copercarga faz? Quais são as nossas soluções? Para quem quiser entender a cadeia como um todo. Bom, a Copercarga hoje é um operador logístico sustentável. Nós fazemos o transporte, armazém, toda a solução logística de ponta a ponta. Obviamente que em alguns serviços de forma em escala e algumas soluções mais customizadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Eu acredito que hoje a Copercarga consegue, como é que funciona o nosso mundo, na verdade, né? Tá se conectando em todos os segmentos dentro aqui. Então, igual o Leandro falou, a gente tem um FTL, hoje a gente tem os armazéns dedicados, hoje a gente tem um serviço portuário, mais a questão da cabotagem, nós temos os serviços internacionais. Então, a gente consegue juntar esse conjunto de serviço hoje e oferecer uma solução bem robusta e dentro da cadeia. Isso aí. E a gente falou um pouquinho sobre isso. Por que concentrar todas as operações dentro da Copercarga, né? E eu acho que isso não é do dia para a noite, de um dia para o outro. Tu tem que construir um relacionamento longo e forte com o que tu começou no início com esse cliente. Então, mais que fechar um contrato, como que a área comercial ela constrói esse relacionamento a longo prazo com o cliente, pensando daqui a pouco aumentar a operação, pensando no futuro? Bom, a gente vai muito além da relação, né? A gente busca sempre estar alinhado com valores e propósito. Então, a gente busca trabalhar com clientes que possuem esse objetivo. E isso gera uma mentalidade de parceria. E aí, à medida que isso vai sendo construído, a gente consegue ter uma base sólida para discutir abertamente as soluções e propor, né, soluções para os desafios que se apresentam, né? A gente costuma falar na prática, né, do cliente, não adianta fugir do problema, né? Então, assim, a gente está ali para ser uma solução, né? Então, muitas vezes os problemas são difíceis, mas é importante tratá-los com o cliente. E até fazendo um comentário aqui, que eu costumo falar muito nas operações. Os problemas vão existir, mas a gente consegue detectar, como área de negócios, claramente onde há o ruído na comunicação, até por parte do nosso time, e aonde realmente existe um problema e existe um foco na solução. Então, eu costumo dizer que quando há ruído na comunicação é porque essa comunicação não está assertiva. A gente, de fato, não está conseguindo entender o que está acontecendo, né? E aí isso vai gerando um desgaste na relação. Bom, já estamos nos encaminhando para as últimas perguntas. E aí, na opinião de vocês, agora falando em futuro, né? Como o futuro da logística deve evoluir para continuar atendendo um cliente que vem cada vez mais exigente e conectado? Bom, o mercado vem mudando. A forma de consumo, né? Ela está mais exigente, mais ágil, então não tem como a gente não falar de predição. A gente tem que ser mais preditivo nas análises, a gente precisa de previsibilidade, de dados, então uma orientação para dados, isso eu acho que é bastante relevante. O mercado vai exigir cadeias mais resilientes e flexíveis, né? Então hoje a gente vê micro-hubs, a gente vê um estoque cada vez mais próximo da ponta. O mercado exige, hoje o canal de venda online, então isso é uma necessidade, o mercado ele está caminhando nesse sentido. Automação, a gente não pode deixar de falar de tudo isso sem ter uma automação. Então, não se tolera mais, né, erros e atrasos, né? Hoje são inaceitáveis. O cliente não aceita mais, a exigência é muito alta. E a sustentabilidade, né? Isso como marca é uma responsabilidade. Isso a gente acredita que a empresa que não for sustentável, ela não vai conseguir ser perene por muito tempo. Eu acho que a questão do futuro da logística está em 3 pilares. Uma logística disruptiva, uma logística sustentável e uma logística resiliente. Acho que o conjunto desses 3 pilares aí, eu acho que vai atender o que o mercado hoje está tendenciando, né? Isso aí, agora de fato, se caminhando para o final do nosso papo, a nossa última pergunta, para a gente continuar com os próximos quadros. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para os nossos clientes hoje, qual seria? Eu deixaria para os clientes da Copercarga o agradecimento
em depositar a confiança, em acreditar no nosso trabalho e nas nossas soluções. Essa é a mensagem que eu deixaria no dia de hoje. Falando aí do Dia do Cliente, né, a gente não pode deixar de agradecer a confiança dos clientes, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que com a Copercarga, você não está contratando apenas um frete. Você está contratando uma empresa que pode te oferecer uma solução end-to-end e fazer parte da tua estratégia de crescimento. Muito bem. Acho que nosso papo é muito especial, né? Uma mensagem, principalmente, muito importante que fala sobre um dos nossos principais valores, que é o foco no cliente. Então, essa é a mensagem para eles. Bom, todas as perguntas foram muito bem respondidas e vamos para o nosso próximo quadro? Iniciamos agora o Notícias em Foco. Bom, a primeira notícia é um lembrete. Reforçamos a todos os clientes, parceiros, colaboradores e sociedade em geral que o nosso relatório de sustentabilidade está disponível em todos os canais oficiais para download. Afinal, falamos muito de sustentabilidade aqui hoje, né? É importante termos esse reporte anual, então não deixem de conferir. O documento está completo e tem todo o compilado das ações DSD de 2024. Vale a pena conferir, né? E bora movimentar? Informamos em primeira mão, né, novidade quentinha, que a corrida e caminhada na estrada com a Copercarga já está confirmada para 2026. Mas tem mais. A edição Concórdia, em comemoração agora aos 36 anos de Copercarga, será em fevereiro. As inscrições para quem for da região abrem muito em breve. E fiquem ligados, porque novidades e novas localidades estão por vir. Então, o Na Estrada vai pegar literalmente a estrada no próximo ano. E já foi falado em outros episódios, mas não custa lembrar. Agora, em setembro, estaremos na Transposul. A Copercarga estará no stand H05 dos dias 23 a 26 de setembro, a partir, né, das 14 horas na Fiergs, que é a fundação, né, do Rio Grande do Sul. E por hoje as nossas notícias são essas, mas nos próximos episódios voltaremos com boas novidades. Nas próximas semanas, né, iniciam as cerimônias de premiação e esperamos trazer aqui para vocês muitos reconhecimentos para a Copercarga e para todo o público que nos acompanha. Isso aí, muito bom. E não custa reforçar, né, que essas e outras notícias você encontra nos canais oficiais da Copercarga. Então, o nosso papo foi muito bom, muito enriquecedor. A gente sabe que se a gente fosse começar a adentrar em negócios e falar, a gente teria conteúdo aí para dias, né? A gente falaria muito. Mas por hoje eu acho que foi bem completo em comemoração aí ao Dia do Cliente. E agora vamos para o nosso último quadro desse papo, que é o Compartilhando Conhecimento. Esse é o momento que nós e nossos convidados compartilham com o nosso público um conhecimento, alguma coisa que tenha a ver com o papo de hoje. Então pode ser um filme, uma série, um livro, um site, qualquer coisa que vai acrescentar aí para o pessoal poder acompanhar nesses próximos dias, final de semana, gastar o tempo com uma coisa que com certeza vai agregar muito. E para iniciar, então, eu vou começar fazendo minha indicação e depois eu passo para vocês. Hoje minha indicação é um livro. Então eu peguei esse livro aqui, eu até trouxe ele de forma física, que é o Desmarketize-se, de João Branco. Então ele é um livro, ele faz várias indagações na nossa cabeça e faz pensar, é repleto de insight. Além disso, dos insights, ele traz dados, então tu vai ter diversos dados aí de diferentes fontes para tu comprovar que ele é muito bom. O que ele propõe? Que o mundo seria melhor sem os marqueteiros. O que ele quer dizer com isso? Que tem que acabar marketing e profissionais de marketing? Esperamos que não, né? Mas ele diz que não é sobre fazer marketing, não é sobre divulgar, é sobre impactar o cliente de alguma forma. Então, ele vai trazer muito isso. Viabilizar a satisfação do cliente. Eu até separei uma página aqui, tem diversas, na verdade, assim, se fosse pegar, e é bem ilustrado, mas ele traz... Quando eu digo que ele é bem ilustrado, ele tem várias partes e destaques. Então, é uma leitura muito fácil de tu fazer, de tu ler, de tu complementar. Ele diz, seu cliente quer sentir que você se importa com ele como pessoa. Então, é esquecer um pouquinho sobre marca, sobre tudo isso e focar na pessoa que está por trás. Então, criar essa relação e esquecer um pouco só de estar vendendo, divulgando, é mais que isso, né? Ele aborda como um todo. Então, eu tenho certeza que é muito bom. Fica aí a dica para vocês e para o pessoal de casa para fazer essa leitura que eu tenho com certeza que vai agregar muito para vocês. Se me permite, eu vou fazer um complemento nessa indicação. É um livro que a gente acabou pegando para ler no mesmo momento, né, Leandro? E
uma frase que me marca muito, uma das indagações desse livro, vem muito de encontro com o que o Leandro falou em uma das falas dele. Ele coloca uma provocação, né? Digamos um hotel, né? Tem em seus valores a confiança no cliente. Mas o cliente chega lá para fazer o check-in e vai assinar a ficha. E a caneta está presa numa cordinha. Poxa, será que ele realmente confia no cliente? Então, é sobre isso, né? Essa frase me marcou muito porque realmente vem colocar os valores em prática com os nossos clientes. Então, muito boa indicação. Seguimos aí com nossos convidados. Bom, dando sequência aqui, eu acho que bastante conectado com o que a gente vem falando do nosso mercado, do nosso público de clientes. Eu acho que eu deixaria aqui uma sugestão da estratégia do Oceano Azul, como livro, muito em função do nosso negócio, né? Hoje, a logística, o transporte é uma competitividade alta, né? Nós temos uma competição acirrada e a gente precisa gerar demanda, criar valor, né, para alavancar rentabilidade. E acho que a estratégia do Oceano Azul fala muito sobre isso, sobre, né, orientações nesse sentido de como realmente criar valor para o cliente, para poder fidelizar e alavancar. Né? Então, vou indicar um livro. Recente eu comecei a leitura dele, que é O Cliente em Primeiro Lugar. É de Robert Spector. Ele fala um pouquinho sobre uma análise de como as empresas colocam o cliente no centro da estratégia. Então, fica aí a recomendação para quem quer entender um pouco, que vai muito de encontro com o papo de hoje, né? Bom, para encerrar, a minha indicação também vai muito de encontro com a indicação do Leandro. Eu ia trazer, na verdade, uma dupla, né? O livro e a série. Então, o meu livro seria o mesmo, A Estratégia do Oceano Azul, mas eu queria focar um pouquinho mais na série, né? Que esse livro é um best-seller, ele inspirou uma série chamada O Negócio. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma série um pouquinho mais antiga, né? Ela não é tão recente assim, mas ela vale muito a pena, porque ela traz, inspirada no livro, né, A Estratégia do Oceano Azul, uma história aí de moças, né, que entendem os seus clientes e criam uma empresa, né? E aí elas atendem os chamados oceanos azuis para fugir dos oceanos vermelhos. Então, eu não posso dar muito spoiler, senão eu vou acabar quebrando aí, né, a graça da série. Mas ela é uma série inspirada no livro A Estratégia do Oceano Azul. Não fala tanto de negócios, né, porque o livro ele é muito técnico, na verdade. Essa é, na verdade, uma releitura um pouco mais divertida, mais descontraída, mas que traz também muito vínculo com os nossos negócios, né? O entender o mercado, o entender o que eu posso fazer de diferente, como eu posso inovar, como eu posso trazer um valor real para o meu mercado, indiferente de qual seja o mercado, né? Porque na série o mercado é um pouquinho diferente. E aí, já que o livro já foi, eu vou trazer uma outra indicação. Eu sempre venho com mais de uma, né? Eu acabo me empolgando. Mas, como eu sempre digo, né? Dica boa é dica compartilhada. A maioria das nossas indicações aqui do Papo vem de um canal, né? Um evento específico. E aí fica a minha indicação, já está um pouquinho, né, em cima do laço, digamos assim. Mas em Concórdia, que é a nossa cidade, acontece um evento todos os anos que é o HJ Conference. Esse ano em sua 10ª edição. Conhecemos o livro através dele, né, desse evento. Conheci uma das autoras, né, da série através da palestra nesse evento, e diversos outros livros que eu já trouxe em outros episódios a gente acabou conhecendo lá. Então, fica a indicação, a HJ Conference acontece em setembro, geralmente, em Concórdia. Para quem for da região ou até de fora e tiver interesse em ir, vale muito a pena. E aí, com certeza, surgirão muitas outras indicações a partir desse evento. E assim, encerramos mais uma edição. Agradecemos aos nossos convidados por aceitarem o convite, estarem aqui com a gente, compartilharem, né, essa edição especial do Dia do Cliente. Esse foi o Papo de Podcast, onde conversamos sobre tudo o que está acontecendo no mundo logístico, trazendo as visões dos colaboradores e especialistas no assunto. E você encontra esse podcast e os demais nas nossas plataformas digitais. Nos acompanhe também através das nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Comigo na equipe do podcast estão Leandro Provenci, Leandro Rocha e Cassiano Fernandes. Eu sou Larissa Casagrande e vamos ficando por aqui. E não se esqueça, na Cooper Carga, a nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo episódio.